querido aluno, nesta aula sobre análise de balanço, você aprenderá o que é análise vertical, o que é análise horizontal, o que são índices e, especificamente, vamos estudar os índices de liquidez. Uma boa aula. Sobre análise vertical e horizontal, antes de qualquer coisa, nós temos que recordar o que é um índice. Um índice é uma razão que compara dois valores. Por exemplo, qual o percentual de gols de um atacante em uma partida? Se o seu time marcou 4 gols e ele fez 3 gols. Portanto, o índice deste atacante vai ser 3/4, 3 gols em 4, portanto 75%, certo? Isto é um índice. Análise de balanço, né? Em análise de balanço, se utiliza muito de índices para extrair informações sobre as demonstrações financeiras, né? Implicitamente, esses índices contêm análise vertical ou análise horizontal. Meu querido aluno, os índices se dividem em tipos, né? E o tipo de índice que representa a situação financeira da empresa são os índices de estrutura de capital ou endividamento, né? E os índices de liquidez. Que outro conjunto de tipos de índices existem? São os índices que representam a situação econômica da empresa. Eles são os índices de rentabilidade. Por último, o outro tipo de índice que você vai encontrar comum são os índices operacionais, né? Ou também chamado de índices de rotação. Menos comum em exames de concurso, nós também vamos encontrar os índices de alavancagem, os de efeito tesoura, né? E os indicadores de necessidade de capital de giro e EBITDA. Agora vamos estudar a classificação dos índices. Os índices podem ser classificados como estáticos ou patrimoniais, dinâmicos ou operacionais, e índices de rotação. Os estáticos são índices compostos por uma razão, por um quociente, por uma divisão, onde temos apenas componentes do patrimônio. Os dinâmicos ou operacionais são compostos por apenas componentes do resultado, isto é, numerador e denominador com contas do resultado. E os índices de rotação são compostos no numerador por elemento do resultado, CMV, por exemplo. E no denominador, um elemento do patrimônio. Esses são os de rotação. Vamos entender agora, então, o que é análise vertical e horizontal. O que é, então, uma análise vertical? Um índice que representa uma análise vertical é quando ele compara valores no mesmo exercício. Por exemplo, quando comparamos o ativo circulante de um exercício, por exemplo, com o valor 1.000, com o ativo no mesmo exercício que tem valor 4.000. Então nós vamos encontrar um valor de 25%. 1.000 do ativo circulante em relação a 4.000 do todo ativo, né? Dá 25%. Isso é análise vertical. Determinamos, então, a importância dessa conta, né, ou desse subgrupo em relação a todo o grupo naquele determinado exercício. Um contraponto com a análise vertical é a análise horizontal, que é quando a gente compara um índice, uma conta, né, um valor de um período com um valor daquela conta, por exemplo, de outro período, né? Por exemplo, o caixa num ano era 1.000 e no ano seguinte 2.000. Houve uma evolução, ele dobrou de tamanho, né? O caixa seguinte é o dobro, ou 200% em relação ao do ano anterior, né? Cresceu 100%, portanto, ele é 200% em relação ao do ano anterior. A análise horizontal, ela permite a verificação da evolução da conta de um exercício em relação a outro. Professor, como vou saber na prova se preciso fazer uma análise vertical ou uma análise horizontal? Na verdade, mesmo que você não tenha entendido a diferença, você não vai errar. Porque esse assunto ele
é intuitivo, ele não vai te perguntar dessa forma, né? O que é análise horizontal, o que é análise vertical. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você de outra forma. A análise vertical e a análise horizontal têm a ver com o tipo de variável utilizada para compor um índice. Quando no quociente, na razão, né, no índice, eu utilizo o valor do mesmo exercício em relação ao denominador, né, a gente está fazendo uma análise o quê? Vertical. E quando no numerador e denominador eu uso valores de anos distintos, aí eu estou fazendo uma análise horizontal. Veja o seguinte, hein? Atenção, eu falei valores para compor o índice. Quando eu comparo índices de anos diferentes, a gente tanto pode estar fazendo uma análise vertical como horizontal. É a composição do índice. Quando num índice eu coloco no numerador e denominador componentes, valores do mesmo exercício, isso é análise vertical. Quando para compor o índice eu adoto valores de anos distintos, né, é porque eu estou fazendo uma análise horizontal.